Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. O Senhor nosso Deus, graciosamente, tem nos conduzido à vida eterna. E a gente vê, todos os dias, a manifestação da sua graça sobre nossas vidas. A própria palavra que nos conduz é essa manifestação de graça. Portanto, Deus, assim como nos diz o Evangelho de João, a partir do capítulo 3, versículo 16, tem interesse de nos conduzir à salvação. Deus não tem prazer na condenação de ninguém. Uma vez que Deus não tem prazer na condenação de ninguém, como ele vai dizer pelo profeta Ezequiel, ele vai nos conduzir sempre à correção. E o Senhor Jesus nos mostra que nós também deveríamos querer isso. Ou seja, assim como Deus não tem prazer na condenação, antes na salvação, e assim como Deus nos conduz para a salvação, nos ensinando, nos corrigindo e nos direcionando, deveríamos nós seguir esse mesmo caminho. Em Mateus capítulo 7, versículo de 1 a 5, um texto que está sempre cercado de controvérsias, ele diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Bem, é um texto, como disse, com controvérsias, porque, em geral, as pessoas olham ele, no primeiro momento, superficialmente, e já analisam assim: a gente não pode então dizer nada sobre nada. Então teríamos um problema. Todos os profetas foram instrumento de Deus para anunciar a palavra falando a um povo, normalmente por causa de pecados. Portanto, nesse momento, eles estariam fazendo uma análise. E aí vem uma questão importante. É que aqui o verbo julgar, ele pode ser entendido de uma forma bastante ampla. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 11, diz que nós devemos julgar a nós mesmos e examinar. Ou seja, estarmos sempre prontos para verificar se nós estamos glorificando a Deus com a nossa vida. Analisar se nossa consciência, nossos conceitos estão todos adequados para conduzi-los pela palavra do Senhor. Portanto, se nós considerarmos que julgar é examinar as coisas, analisar, ver o que é certo e errado, discernir entre o bem e o mal, então não poderíamos fazer nada realmente. Mas não é essa a ideia de Jesus. Jesus não está dizendo: olha, vocês não devem analisar coisa alguma, não devem ver se está certo ou errado, nada. Deixe que as coisas aconteçam e ponto final. Jesus não está dizendo isso. Porque, inclusive, como nós falamos, profetas fizeram isso e a igreja tem que estar sempre fazendo a mesma coisa. Tanto que no Novo Testamento aparecem várias vezes o Senhor, por meio dos apóstolos, nos ensinando a edificarmos uns aos outros, consolarmos uns aos outros, exortarmos uns aos outros. Como é que a gente pode consolar alguém se não analisar a situação? Ou analisar se ela precisa de palavra A, palavra B, versículo A, versículo B. Como é que nós vamos confortar uma pessoa se não estivermos examinando a situação? Então, examinar e analisar é a necessidade. Exortar, por exemplo. Quando você está corrigindo o seu filho, você está examinando e analisando a situação, o que está acontecendo, para dar a ele o castigo adequado, para corrigi-lo da forma correta. O que também vai acontecer entre irmãos em Cristo Jesus. Exortai-os mutuamente nos leva a analisar situações e então chamar a atenção e corrigir e conduzir na palavra do Senhor cada pessoa de acordo com a sua necessidade.
Portanto, examinar e analisar e discernir é algo que a Escritura vai falar para nós fazermos frequentemente, de forma que a igreja possa estar sendo bênção para ela mesma. Como Paulo nos diz na carta aos Efésios, capítulo 4, e diz que Deus deu à igreja pastores para prepará-la para que ela possa servir melhor, com o objetivo de que sigam a verdade em amor e cresçam em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus, com o auxílio de cada junta, ou seja, em que a igreja está trabalhando e se dedicando para o crescimento dela mesma em amor. E o crescimento dela mesma em amor é exatamente o ele está sempre ensinando uns aos outros, está sempre corrigindo, educando e conduzindo na palavra do Senhor. Como ele vai continuar no capítulo 5, falando para que os irmãos possam ser instrumentos de bênção um para os outros, de tal modo que eles possam conduzir na palavra do Senhor um ao outro para o louvor da glória do Senhor. Então, o que acontece? O que Jesus estaria dizendo realmente? Bom, dá para a gente observar pelos próprios evangelhos que havia um público para quem ele também fala, muito acostumado a julgar e condenar. E Tiago vai nos ajudar um pouquinho a ver isso. Em Tiago, capítulo 4, versículo 11 e 12, diz assim: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga ser irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Observe que Tiago repete a mesma ideia do Senhor Jesus. Portanto, observe que a ideia dele de julgar é aquele que está ali realmente para condenar. Então, o termo aqui julgar não é o termo observar, analisar, examinar, ver o que está certo, o que está errado, para poder levar uma palavra. Porque isso deve ser feito. A ideia do julgar aqui é a intenção de condenar, de se tornar juiz. E aí, nesse ponto, há algo fundamental. Ele diz que, Tiago, no caso, há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Nisso a gente, inclusive, pode ampliar aqui a questão e observar que Deus é o único que tem o direito de legislar sobre o mundo. Não só a igreja, mas o mundo inteiro. Ele é Deus e ele faz as leis. Ele fez todas as leis naturais, ele fez as leis civis, ele fez as leis cerimoniais, ele fez as leis morais. Ele é o legislador. A lei que o mundo deve obedecer é dada pelo próprio Deus. Não foi dada ao homem a autorização para legislar por conta própria, ou seja, definir o que é certo e errado. Quando o homem assume o papel de legislador no lugar de Deus, definindo o que é certo e errado, ele incorre por um caminho perigosíssimo. Primeiro, porque ele estará relativizando aquilo que é certo e errado, porque ele diz que ele é quem define o que é certo e errado. E você imagina, cada pessoa tem um coração, cada pessoa tem uma mente, cada pessoa tem um modo de ver a vida. Então, Deus precisa definir para todas as pessoas. Deus é absoluto, Deus é perfeito, Deus é santo, o homem é pecador, o homem ele tem um olhar muito movido pelas circunstâncias e as pessoas são diferentes, né? E o homem muitas vezes quer se beneficiar. O homem é volúvel, o homem é emotivo. Então o homem não tem condições de legislar. Observe que boa parte dos sistemas que existem no mundo, políticos, quer eclesiásticos ou mesmo seculares, eles beneficiam sempre um grupo em detrimento de outro. Normalmente a lei é usada para prejudicar uns e favorecer outros. E nós vemos isso acontecendo pelo mundo todo. Então isso mostra que o homem é incapaz de legislar. O Deus
é o único que pode, por ser santo, imutável, justo e perfeito, é o único que pode dar a nós leis que vão nos conduzir assim, pela santidade, pelo caminho da justiça e assim por diante. Portanto, o homem, ele deve seguir a lei do Senhor. Logo, ele não se coloca no lugar de juiz, mas sim de alguém que está ali para transmitir a lei. E aí você diz assim, tá, mas como é que a igreja vai disciplinar se ela não julgar o caso, né? O que a igreja faz é cumprir aquilo que Deus ordenou. É diferente. Ou seja, o Senhor disse que matar é errado. E aí vem o ensinamento sobre o ódio, sobre a indiferença. São aplicações do mandamento não matarás. Então, você observa que alguém ele está tratando o outro com desmérito, está maltratando alguém. Então, chega para aquela pessoa e diz assim, olha, a Bíblia diz que matar é errado. Então, você não deve maltratar a pessoa, porque isso é uma implicação do não matarás. Isso tudo está na própria lei. Então você não está legislando, você está aplicando a palavra. E o seu papel será conduzir aquela pessoa à verdade, para que ela seja convencida pela palavra e pelo Espírito Santo. E aí sim, ela será salva, será abençoada, porque ela foi convencida. Mas caso não, o Senhor Jesus disse, olha, tenta algumas vezes, faz com que pessoas auxiliem nesse processo. E, bom, caso contrário, ela negue que matar é errado, então deixa que Deus mesmo a condenará. Observe em todo esse processo que, mesmo a igreja sendo um instrumento de Deus para a disciplina, ela não se coloca no papel de juiz, ela se coloca no papel de serva de Deus na transmissão da verdade, no ensino da verdade, na condução na verdade. Mas não como juiz, porque o juiz é aquele que legisla também, como ele vai dizer ali. Um só é o juiz e legislador. É aquele que tem as leis, aquele que criou as leis e aquele que vai realmente, literalmente, condenar. Então o que Jesus está aqui condenando, ou seja, o que ele está ensinando a não se fazer, ele, como Senhor, pode julgar o homem. E mesmo assim, interessante, que não foi essa a intenção dele. Ele é Deus e ele pode julgar e julgará todas as pessoas no final. Mas quando ele veio aqui e se humilhou e tomou uma forma de servo, observe que o Senhor Jesus sempre conduziu as pessoas para a correção, para a verdade. Ele não condenou as pessoas, né? Ele sempre mostrou para elas qual o caminho divino. E ele mesmo disse, eu não vim aqui revogar a lei. Ele não veio criar novas leis e mudar as leis do Senhor. Ele veio fazer com que elas fossem cumpridas. E assim o Senhor Jesus conduziu aquela geração ao próprio Deus, legislador de todas as coisas. Então o objetivo da igreja, seu objetivo, o objetivo de todo cristão, é exatamente pegar aquilo que Deus deu, a lei do Senhor, porque é a lei absoluta. Lembre-se da correta aplicação de cada parte da lei, para você não fazer uma confusão. O Senhor Jesus já cumpriu a lei cerimonial, há alguns mandamentos que o Novo Testamento diz assim, já não são mais para os nossos dias. Então a gente precisa só ter cuidado para fazer as coisas direitinho. Mas é pegar a palavra de Deus e então ensinar para que o pecador seja convertido, para que as pessoas sejam corrigidas, porque nós, como o povo do Senhor, somos aqueles que Deus usa como instrumento de direção, de condução, de correção. Mas não somos juízes. Mas quando o homem assume o papel de juiz, ou seja, ele julgará normalmente segundo seus critérios. Mesmo aqueles que usam a Bíblia como uma certa desculpa, às vezes, ou uma má leitura dela. Então, não é se colocar no lugar de Deus como juiz. É ser instrumento de Deus para levar a correção adiante. Não definimos o que é certo e errado. Não somos os legisladores. Somos apenas servos que transmitem. Todos os profetas no Antigo Testamento ensinaram o povo. E nenhum deles foi juiz. Nenhum deles foi aquele que deu o seu parecer pessoal definindo o que era certo e errado.
Eles estavam transmitindo uma palavra. Tanto que ele diz, assim diz o Senhor. Ou seja, não era deles, não era uma palavra pessoal, era uma palavra divina para que o povo fosse conduzido à correção, à verdade, e assim pudesse, inclusive, se converter pela graça e a misericórdia do Senhor. Portanto, meu amado irmão, seja um instrumento para conduzir as pessoas na palavra do Senhor, corrigindo, consolando, exortando, edificando. Seja um instrumento para que as pessoas possam, então, se converter e se corrigir. E aquelas que não quiserem de jeito nenhum, entrega nas mãos do Senhor, para que o Senhor mesmo possa, no último dia, trazer aquilo que é devido. Afinal das contas, nós podemos disciplinar para a correção, nós podemos até excluir do ambiente eclesiástico, mas não temos como condená-las ao inferno. Quem fará isso é o próprio Deus. Então, seja um instrumento para a glória do Senhor. E comece isso examinando a sua própria vida. Examine a si mesmo, analise e peça que o próprio Deus ajude você a perceber e a entender bem o como você deve se viver para a glória dele, por meio da aplicação da palavra do Senhor na sua própria vida. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Agradecemos por tudo. Agradecemos porque o Senhor nos deu uma lei perfeita. Ela é perfeita porque ela é tua. O Senhor é perfeito. O Senhor é santo, é justo, é fiel. Ajude-nos a obedecer a tua palavra. Ajude-nos a fazer a tua vontade. Não somos capazes de decidir, definir o que é certo e errado. Não somos capazes de afirmar, Senhor Deus, o que o homem deve ou não fazer. Porque somos emotivos, somos volúveis, somos tantas vezes conduzidos por interesses particulares e assim por diante. Ajude-nos, Senhor, a ensinar a tua palavra, para que sim, por meio dela, as pessoas sejam, ó Deus, convencidas pelo operar do teu Santo Espírito, de forma que o teu nome seja glorificado, tanto na conversão delas, como também, Senhor, no último dia, quando julgares o mundo com justiça. E então o teu evangelho, Senhor, será contra aqueles que, com o coração duro, negaram a tua palavra. Que o Senhor receba a nossa oração e ajude-nos, abençoe-nos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.